Como é que foi criada a Constituição Americana? Sim, vamos embora. Acho que seria um tópico interessante. Não, de verdade, porque eu tinha esquecido, a gente até tinha comentado isso aí, realmente, e seria muito queria que eu falasse sobre esse conceito inicial. É um assunto mais histórico, Sim. É menos jurídico, mais histórico, mas é muito interessante. E abre muita porta para curiosidades, coisas do tipo. Então, me conte aí. Porque é uma Constituição que deu base para muitas outras constituições no mundo inteiro. Né? Uma Constituição muito antiga. Mas é basicamente o país que meio que trouxe a democracia com liberdade para as vistas, né? É um país que é conhecido como o berço da liberdade, digamos assim, no berço moderno da liberdade. Né? Tanto do ponto de vista socioeconômico como jurídico também. Você vai ver que a Constituição americana ela é muito interessante no sentido de que ela protege muito liberdades individuais. Ela é voltada para o indivíduo não sofrer pressão do governo. Ela foi toda desenvolvida no sentido de dizer assim, olha, a gente sabe como o governo se torna perigoso quando ele tem o potencial de se tornar ditatorial, quando ele se torna muito centralizado, muito imbuído de poder, e a gente precisa proteger as liberdades individuais, e é isso que os Founding Fathers, ou os pais da criação do governo, da Constituição Americana, fizeram no sentido... Founding Fathers, que nome invoca? Você tem um nome dele, você dizer assim, caramba, eu fui Founding Father. Porra. Os caras eram todos eles... Eu li recentemente a biografia de um deles, que hoje é muito famoso, mas não era muito famoso à época. Foi o primeiro secretário de finanças ou do tesouro, né? Secretary of Treasury, que foi o Alexander Hamilton, que tem uma peça inteira, um musical inteiro sobre ele, que é um hit desde, acho que 2016 ou 2017, que eu me apaixonei, cara. Eu sempre fui muito apaixonado por história americana também. Mas conhecer a história de Alexander Hamilton é muito interessante e eu inclusive, aconselho a todos. Tem no Disney Plus o musical inteiro, que explica um pouco sobre a história da criação depois que os Estados Unidos finalmente conseguiu se desvencilhar das garras britânicas, né? Os não britânicos... deve ter sido muito facinho, não. O Revolutionary War, que seria a guerra de revolução, foi uma guerra bem violenta, mas foi uma guerra que foi lutada para que o pessoal tivesse liberdade aí. A galera saiu a lógica é que eles saíram da Inglaterra, foram para os Estados Unidos colonizar e acabaram querendo que se separar da Inglaterra? Na verdade é o seguinte, a geração que quis se separar dos Estados Unidos já era uma geração americana, já eram pessoas que haviam nascido nos Estados Unidos, em seus respectivos estados. Em diversos estados, os estados americanos, existia esse sentimento de ligação muito forte com os estados onde eles nasciam, né? Essa ligação que foi criada entre os Founding Fathers foi muito norteadora do que eles queriam aplicar na Constituição, que eles terminaram discutindo, mas de fato era uma geração quase que integralmente, com exceção de Alexander Hamilton, que era um imigrante. Alexander Hamilton nasceu nas Ilhas Virgens, no Caribe, filho de um príncipe da Escócia e de uma mulher, de uma plebeia normal. Mas ele foi um ponto fora da curva. A história do cara é fantástica, sabe? Assim, ele é o primeiro imigrante de sucesso absurdo nos Estados Unidos. Um cara que é autodidata, se ensinou diversas línguas, ensinou a si próprio como lidar com finanças. Isso é foda. E migrou para os Estados Unidos com apenas 11 anos de idade. Chegou lá, se formou em Direito pela maior universidade do país. E foi crescendo. Eu tô resumindo de forma muito rápida a biografia dele aqui, mas é um cara que você lê a biografia dele, é inspiradora. Ele foi um dos que motivaram e caminharam essa questão da separação? Sim. Como foi o papel dele? Ele teve um papel fundamental. Assim, o que aconteceu é o seguinte, os Estados Unidos sofriam uma pressão financeira muito grande da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, no sentido de impostos. Eles estavam... O rei George III, né, ele estava pressionando muito a colônia americana no sentido de cobrança de impostos. É uma coisa absurda. Então, eles começaram a se revoltar. Isso não foi um processo que aconteceu da noite pro dia. Mas foi acontecendo ao longo do tempo. E ele era o seguinte, ele era um grande defensor do nacionalismo americano.
e se juntou. Ele era o braço direito de George Washington, que foi o grande general, né? Na verdade, quem escrevia os textos de George Washington, muitos deles, era Alexander Hamilton. Então era o cara que era o braço direito dele, um cara que tinha uma personalidade muito forte. Difícil de se lidar, brigou com todo mundo do gabinete. Ele brigou com o gabinete inteiro de George Washington, e assim que George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, quando ele foi nomeado presidente dos Estados Unidos, ele foi nomeando o gabinete dele e nomeou Alexander Hamilton pela habilidade que ele tinha com as finanças, com bancos. Era um cara muito voltado para o banco, era um cara burguês. Nomeou ele como primeiro secretário do Tesouro, né? Que seria o cara que lidava com a economia do país. Mas ele teve problema com todo mundo. Era um cara muito desagradável. Ele era politicamente habilidoso, mas ele não agregava muito, não. Ele teve problema com Thomas Jefferson, que veio a ser presidente depois. A história dele é muito peculiar. Ele queimou a própria carreira política, porque ele teve um... Eu tô transversando um pouquinho aqui, porque é uma história muito interessante. Ele queimou a carreira política. Ele tinha um potencial. À época não existia ainda o impedimento de se ser candidato a presidente dos Estados Unidos. Hoje você só pode ser candidato a presidente se você for nascido dentro do território americano. Naquele tempo não tinha isso. Naquele tempo, né, não existia ainda esse regramento. Teoricamente, ele poderia ser candidato. Se ele talvez conseguisse uma emenda, alguma coisa, ele poderia ser candidato, eventualmente, naquele tempo. Mas ele queimou a carreira política dele porque ele tinha uma amante. Ele tinha várias amantes, na verdade. Mas uma das amantes dele, o marido dela, revoltado com o fato de que ele estava com ela, chegou para ele e começou a chantageá-lo. Ele teve que começar a pagar dinheiro para esse cara. E passou alguns anos ele pagando dinheiro pro cara, e os inimigos políticos dele perceberam que as contas dele não batiam. Eles pensaram que ele estava desviando dinheiro. Aí foram investigar. Não conseguiram encontrar de onde é que ele estava tirando dinheiro exatamente, mas descobriram que tinha uma movimentação financeira que não fazia muito sentido. E aí foram confrontar com ele, foram confrontar eles. Quer dizer, você tá gastando com puta? Não, senhor. Não, ele pensava que ele tava roubando dinheiro dentro da própria administração, decorrente da função dele, secretário do Tesouro. Ele tava ali com a mão na botija, né? E aí foi o que ele fez. Ele falou pra eles, olha, não foi isso que aconteceu. E ele confessou que ele tava tendo um affair com a mulher, enfim, a Maria lá. O nome dela é Maria lá. E aí, tendo esse affair com ela, ele então confessou para os inimigos políticos dele que estava realmente acontecendo. E os caras ficaram chocados. Rapaz, a gente não vai falar sobre isso não, mas tinha um deles que foi o cara que... ficaram chocados. Os caras ficaram... Rapaz, informação demais. Vamos deixar isso pra lá. Eles provavelmente tinham o preço também. Você tá entendendo? Ninguém quer saber de mas você tá pegando amante dos outros. Ali, aí pronto. Mas aí o que foi que ele fez, Yuri? Ele nervoso porque o principal adversário político dele, que foi o cara que lá na frente terminou tirando a vida dele em um duelo, que foi Aaron Burr, foi vice-presidente. Esse tempo ainda de duelo. Esse tempo de duelo ainda. Ele terminou publicando no jornal que ele tava tendo que ele tinha um amante e tudo, publicou no jornal pra todo mundo ver. Historicamente, nos Estados Unidos tem esse negócio. Quando descobre alguma escapadinha de relacionamento assim, o cara perde o cargo. Geralmente, o pessoal lá tem problema com droga, às vezes, com corrupção, mas problema relacionado a sexo, esse é um problema que geralmente você não se recupera politicamente, não. Bicho, e relacionado, que é diferente daqui pra lá. Aqui é uma federação, né? E lá é uma confederação. É uma república democrática. Sim, mas os estados têm maior autonomia do que aqui no Brasil. Aqui tudo baseado no estado principal, é tipo uma unidade, basicamente. O estado tem uma regulaçãozinha mínima ali. Você tá falando aqui no Brasil? Não, só fazendo um comparativo. Aqui tem mais centralizado e lá é mais dividido. E nessa época, como era o funcionamento? Tava tudo divididão mesmo? Dividido. Logo em seguida, a Guerra de Separação, né? A Guerra de Revolução, os estados, eles estavam... Cada um dos estados tinha a sua própria constituição e eram, obviamente... eram tidos como quase que unidades individualizadas, apartadas, não dizer apartadas, mas não tão vinculadas ao poder. Era uma desorganização. Depois da Guerra da Revolução, aconteceu uma bagunça muito grande.
houve a aprovação da primeira Constituição americana, que não previa um poder centralizado que tivesse condições de colher impostos ou de estabelecer regramentos dentro dos estados. Então, o poder estava totalmente descentralizado. E o país era uma anarquia. Não era uma anarquia, não, mas... Mas eu digo assim, uma anarquia, porque se você parar pra ver, o mundo vive em anarquia. Cada país tem sua legislação e convivem juntos, mas é meio que anárquico. Nesse caso era mais ou menos isso, porque não existia um poder geral, então cada estado fazia sua regra. Não existia um consenso, existiam muitas divergências, principalmente entre os estados do norte e do sul, que sempre foram, historicamente, estados com grandes e profundas diferenças culturais, sabe? Assim, o sul sempre foram mais conservadores. Muito mais conservadores, demoraram muito mais para abolir a escravidão, por eles que lutaram para que a escravidão não fosse abolida nos Estados Unidos. E se deve de onde vieram os imigrantes para aquela região, ou tem algum contexto histórico que tu saiba ou não? Eu realmente, Yuri, é uma pergunta bem peculiar que eu veio agora assim na cabeça. Não sei porque eu acredito que sim, eu acho que deve ser relacionado ao conservadorismo dos imigrantes que foram mais para a região do sul. Mas só para concluir a questão da formação da primeira Constituição, para que a gente possa caminhar, a primeira Constituição falhou porque ela não tinha essas, né, não dava um poder centralizado e que impedia diversas coisas. E aí começaram-se os movimentos, muitos deles puxados por Alexander Hamilton, que foi um cara, por exemplo, que escreveu... Existia um movimento lá chamado Federalist Papers, ou os papéis federalistas, que foram publicados em jornais apoiando uma nova Constituição, encabeçada por Hamilton. Não assinavam, mas Hamilton, por exemplo, acho que foi publicado, não vou acertar o número exato, foram cerca de 80 papéis, 80 textos que foram publicados. Alexander Hamilton, sozinho, escreveu 51. O cara é uma máquina de escrever, Yuri. E, assim, é inexplicável a habilidade que ele tinha de escrever, enfim. E ele escreveu, acredito eu, 51 dos Federalist Papers e batalhando. Então, chegou um momento em que realmente as cabeças pensantes do país disseram assim, não, a gente realmente precisa de uma Constituição, porque o negócio está muito bagunçado. A gente precisa ter um poder centralizado que organize a casa aqui e permita que o país cresça. E aí foi quando tiveram uma convenção na cidade da Filadélfia para que se discutisse inicialmente a ideia era se discutir emendas àquela Constituição que existia. Tipo, não vamos bagunçar tudo não, vamos só ajeitar essa daqui, mas acho que em dado momento perceberam que era irremediável a antiga. Eles, quando sentaram e foram discutir as mudanças que seriam necessárias, disseram, aqui, vamos rasgar isso aqui. Não tem como. E vamos para um projeto novo aqui, porque a gente precisa de uma organização. E aí, fizeram é fantástico, eu acho que eu ia comentar com você não sei se eu ia comentar com você, mas existem atas das discussões que foram tomadas durante o processo de aprovação da Constituição, né? Dos artigos da Constituição. A Constituição muito concisa. Uma Constituição que foi formada só por 7 artigos. Caramba, isso é, assim, é fora do padrão. É quando você vê que a parada tem que dar certo, porque é muito diferenciado. Mas vieram nenhuma outra, assim, a época que fosse tão concisa. Não, vieram emendas depois. Sim, ela tem apenas 7 artigos, que são muito concisos. Por isso que se tem muita dúvida em relação a muita coisa lá. A Suprema Corte é muito ativa em interpretar a Constituição desde o século XVIII. Então, e ainda não se chega a um consenso. São quantas emendas que tem? Tu tem 27. Ou seja, não é grande coisa. Não é tanta coisa. Quando você comparar com a Constituição brasileira, é um pouquinho menos. Agora, isso não é de se dizer, por exemplo, que a Constituição brasileira comparada à americana é ruim. A Constituição brasileira prevê coisas que não existem na Constituição americana, que causa, se você for analisar... Eu vou dar um exemplo muito básico que é uma coisa que me chamou muito a atenção, que me chocou muito, não sei se chocou, mas que me trouxe uma surpresa muito grande quando eu estava estudando direito constitucional, que é o fato, por exemplo, de a saúde não ser uma garantia fundamental. Então, não ser um direito fundamental, a saúde não ser um direito fundamental é um dos motivos pelos quais a saúde nos Estados Unidos é tão difícil e tão cara. Porque o governo não tem obrigação de prestar um serviço de saúde para sua população. É interessante, mas a gente também tem que ver o contexto histórico. Naquela época, eu acho que
poucas ou nenhuma Constituição devia vir com essa previsão. Porque é muito tempo atrás. E você está levantando um ponto interessante que, assim, o contexto histórico é algo que é muito importante. Tem que ser analisado, né? E é um dos fatores, é um dos principais fatores que a Suprema Corte utiliza na análise de novos direitos ou de direitos que estão sendo discutidos ou tentativas de direitos que estão sendo suprimidos. Eles analisam o seguinte: olha, esse direito é fundamental. O direito só é considerado fundamental se ele tem bases históricas fincadas na história do país. Não pode simplesmente, porque eu achei bonitinho ali, vamos me pregar aqui. Um direito fundamental não nasce do nada. Tem que entender toda a base para ver se dá para encaixar ou não, basicamente. Eles dizem assim, olha, durante a história do país, esse era um direito que sempre foi reconhecido, ou que de alguma maneira ele foi suprimido durante um tempo, mas ele voltou a ser reconhecido. Existe um relato histórico de garantias constitucionais em torno de um direito. Então, é dessa forma que... Esse não é o único critério que é utilizado pela Suprema Corte americana, mas é um dos critérios que é muito importante, que é utilizado na análise eventualmente de um direito.